Bom cambada, essa lenda é muito antiga. Água, terra, fogo, ar. Em tempos antigos, havia equilíbrio entre as tribos da água, o reino da terra, a nação do fogo e os nômades do ar. Mas tudo mudou quando a nação do fogo atacou. Só o Avatar domina os 4 elementos. Cabe a ele trazer o equilíbrio ao mundo. Mas quando o mundo mais precisava dele, ele desaparece. Por 100 anos. Até que, no meio do gelo, ele foi encontrado. Um garoto, o último dobrador de ar. Um avatar que fugiu do próprio destino, mas que agora não tem escolha a não ser enfrentá-lo. Essa é a história de um garoto. Essa é a lenda de Aang. Mas, para entender de verdade o que é Avatar, a lenda de Aang, a gente precisa voltar pro começo. Tudo começa com Bryan Konietzko e Michael DiMartino, dois amigos que se conheceram em 1995 numa escola de design, e que anos depois, em 2001, foram chamados pela Nickelodeon para desenvolver uma nova série animada. Mas não era só para ser mais uma animação simples da época. Desde o início, a proposta já tinha uma ambição muito diferente. Mesmo com um visual acessível, quase infantil à primeira vista, a ideia era construir uma narrativa com camadas, com conflito interno, progressão de arco e uma mitologia própria que sustentasse aquele mundo a longo prazo. Existia uma intenção clara de criar algo que funcionasse não só episódio a episódio, mas como uma jornada contínua, com muito desenvolvimento e uma identidade própria. E é aí que entra o ponto de virada criativo. Ao revisitarem uma concept art antiga do Bryan, com um garoto careca com uma flecha na cabeça, um urso polar bípede e um macaco com o mesmo símbolo, os dois perceberam que ali existia uma base visual forte o suficiente para ser expandida. Não era só uma ideia estética interessante, mas um ponto de partida que permitia construir um universo inteiro ao redor disso, com uma lógica interna e uma direção narrativa muito bem definida. E então, a partir daí, o world building do mundo de Avatar começou a surgir. O mundo aqui é dividido em 4 nações, cada uma com cultura, filosofia, arquitetura e identidade visuais próprias, inspiradas em diferentes povos da Ásia Oriental. Essa organização não serve só como cenário, mas como base estrutural da narrativa, influenciando diretamente os conflitos, as relações entre personagens e a própria dinâmica da história. E a partir da base sólida, entra um dos elementos mais icônicos da série, a dobra. Cada elemento aqui carrega não só um poder, mas uma filosofia, um ritmo e uma forma de agir. E isso só funciona porque existe um cuidado técnico por trás disso tudo. Com a consultoria de Sifu Kiso, especialista em artes marciais, cada estilo foi baseado em movimentos reais, o que dá uma coerência física absurda para tudo que acontece, e isso impacta diretamente na coreografia de cenas, no ritmo de confrontos e na forma como cada personagem se expressa em combate. Eles conseguiram fazer o milagre de juntar elementos e artes marciais de uma maneira perfeita. E quando você junta novamente esse sistema com um world building muito bem estruturado, o resultado é um universo que sustenta não só a ação, mas também o desenvolvimento dos personagens e dos conflitos. As regras são claras, o funcionamento é consistente, e isso permite que a narrativa avance sem depender de nenhuma solução fácil. Mas o mais impressionante disso tudo é que boa parte dessa estrutura foi definida em literalmente só 2 semanas. Isso é muito pouco tempo. Mas em 2 semanas, os dois criadores já tinham material suficiente para apresentarem um piloto para Nickelodeon. E é lógico que com tudo isso que eu falei, o piloto seria um sucesso. E depois de 2 longos anos de desenvolvimento, em 2005, Avatar, a lenda de Aang, estreava. E além disso, ela também redefinia o que a animação seria daqui para frente. Mas, antes de continuarmos, deixa eu me apresentar. Para você que não me conhece, meu nome é Gabriel, mas você pode me chamar de Biel, Bibo, Gabi ou como você preferir. Esse aqui é o meu canal. E por favor, já de início, deixa um like aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder notificação, deixa um hype nesse vídeo, comenta aí embaixo e, por favor, compartilha esse vídeo com seus amigos. Ah, e me segue no Instagram também. Fez isso? Então vamos nessa. O livro 1 de Avatar funciona como um ponto de partida extremamente bem construído, não só por apresentar o mundo, mas por já estabelecer com muita clareza o tipo de narrativa que a série quer desenvolver ao longo da sua jornada. E tudo isso começa com Aang,
Um protagonista que foge completamente de qualquer arquétipo tradicional de herói. Ele não é alguém determinado desde o início, nem é alguém que entende seu papel na própria história. Pelo contrário, ele é um garotinho leve, brincalhão, que evita conflito sempre que pode e, em vários momentos, parece completamente deslocado dentro daquele cenário de guerra. Só que isso não é uma fragilidade da escrita, mas sim parte do núcleo do personagem. O Aang começa a história em um estado claro de negação. Ele não quer ser o Avatar, não quer lidar com o peso de uma guerra que ele sequer presenciou e muito menos carregar a responsabilidade de salvar o mundo que já está quebrado há mais de 100 anos. E isso é refletido diretamente na forma como ele age desde o primeiro momento em que sai do iceberg. Enquanto tudo ao redor dele mudou completamente, ele tenta agir como se ainda estivesse no passado, como se ainda fosse possível viver aquela vida simples que ele tinha entre os monges. Esse comportamento não é só leveza, mas sim representa a fuga interna do personagem. E o livro 1 trabalha esse conflito interno de forma constante, mostrando que o maior obstáculo do Aang, desde o início, não é a Nação do Fogo, mas sim a própria recusa em aceitar o que ele é ou o que ele vai se tornar. E é justamente nesse processo que a Katara e o Sokka deixam de ser apenas personagens secundários e passam a ser essenciais para a narrativa. Eles não estão ali só para acompanhar a jornada do Aang, eles funcionam como um equilíbrio emocional do próprio protagonista. A Katara representa essa força mais empática, mas também extremamente determinada. Ela é quem mais acredita no Aang desde o começo, quem enxerga nele algo maior, mesmo quando ele não consegue ver isso em si mesmo. E ao mesmo tempo, ela também tem um arco muito claro dentro do livro 1, a busca por se tornar uma dobradora melhor. Não é só uma questão de poder, mas também de identidade. Ela quer provar, principalmente para si mesma, que é capaz. Já o Sokka, por outro lado, entra como um contraponto muito necessário. Ele começa com uma visão muito mais limitada e muito mais prática, até meio preconceituosa em alguns momentos, sobre todo o universo. Mas o desenvolvimento dele é silencioso e muito eficiente. Ao longo da temporada, ele deixa de ser só alívio cômico e começa a se posicionar como um estrategista do grupo, alguém que pensa, que analisa, que aprende com os próprios erros e que encontra seu valor, mesmo sem ter nenhuma habilidade de dobra. E é essa dinâmica entre os três que sustenta o início da temporada. Mas enquanto isso está sendo construído, existe uma presença constante que nunca deixa a história desacelerar. Zuko. E aqui está um dos maiores acertos do livro 1. Porque esse personagem não é simplesmente tratado como um vilão. Ele é um personagem com um arco próprio e com um desenvolvimento em paralelo ao do Aang. Enquanto um foge da responsabilidade, o outro é completamente consumido por ela. O Zuko vive para capturar o Avatar, mas não por uma ambição vazia, mas por uma necessidade. E essa necessidade tem uma origem muito clara. O Zuko é filho do Senhor do Fogo, Ozai, o causador de toda essa guerra. E ele foi marcado por ele, literalmente. A cicatriz no rosto do Zuko não é só um elemento visual, ela é uma marca narrativa, um símbolo de rejeição. O Zuko foi punido, humilhado e banido da própria nação pelo próprio pai, condenado a vagar pelo mundo em busca de algo praticamente impossível, como uma forma de provar que ainda tem valor. Tudo isso por ter um bom coração. Capturar o Avatar para Zuko não é só uma missão, é a única chance que ele acredita ter de voltar para casa. E é aí que também entram figuras incríveis como o tio Iroh. Porque enquanto o Ozai representa essa figura autoritária, fria e destrutiva, o Iroh funciona como o completo oposto, alguém que constantemente tenta guiar o Zuko para um caminho diferente. Só que o mais interessante é que o Zuko não tá pronto para ouvir isso ainda. Ele vive preso na própria necessidade de aprovação, preso na ideia de honra que foi construída a vida inteira por ele, preso em um objetivo que no fundo só afasta ele cada vez mais de si mesmo, e isso cria uma camada ainda muito mais rica para o personagem. Ao longo do livro 1, cada confronto com Aang, cada falha, cada decisão impulsiva, tudo vai desgastando ele aos poucos. E mesmo sem uma grande virada nesse momento, a série já planta todas as bases do que esse personagem ainda vai se tornar. E é justamente isso que torna essa dinâmica tão forte, porque no fundo, os dois são reflexos opostos. O Aang foge do que precisa ser. Já o Zuko não consegue ser nada além disso. E o livro 1 trabalha essa dualidade de forma constante, mesmo quando eles não estão diretamente em cenas juntos. E é maravilhoso. Ao longo da temporada, a série vai expandindo o mundo ao mesmo tempo em que aprofunda esses personagens. Episódios já de início, como o terceiro,
que mostram o impacto real da guerra quando o Aang descobre que é o último de seu povo, o último mestre do ar. Um momento que quebra completamente o tom leve do início e redefine o peso emocional da jornada. Já outros episódios trabalham o crescimento de vários personagens de forma muito mais sutil, de como eles precisam mediar conflitos, tomar decisões difíceis, ou lidar com as consequências até das próprias escolhas. E isso é importante porque o desenvolvimento dos personagens não acontece de uma forma linear. Eles continuam errando, continuam sendo impulsivos, continuam tomando decisões egoístas em até alguns momentos difíceis. E isso torna tudo mais real. Paralelamente, a temporada também reforça a importância do equilíbrio entre os elementos, não só como sistema de poder, mas como um conceito narrativo. Cada elemento representa uma filosofia, uma forma de agir, e o Aang precisa aprender não só a dominá-los, mas a entender o que cada um representa. E enquanto o time Avatar aprende isso, o Zuko continua sua trajetória, cada vez mais obcecado, mas também cada vez mais humano. Pequenos momentos vão mostrando que existe algo além daquele objetivo, que existe conflito, dúvida, fragilidade. Muito disso refletido nas interações com Iroh, que constantemente tenta fazer ele enxergar um caminho diferente. E tudo isso converge para o clímax do livro 1. Aqui, a escala muda completamente. A ameaça da Nação do Fogo se torna concreta, massiva, inevitável. E pela primeira vez, o Aang precisa assumir o papel de Avatar de forma ativa. Mesmo sem estar pronto, ele entende que precisa agir. E ao se conectar com o mundo espiritual pela primeira vez, ele finalmente dá o primeiro passo real na aceitação do próprio destino. A fusão com o espírito do oceano não é só um momento visual muito impactante, é a materialização do que significa ser o Avatar, algo que existe entre dois mundos. E ainda assim, mesmo nesse momento, a série não transforma o Aang em um herói completo. Ele ainda tá longe disso. O livro 1 é sobre um garoto que tentou fugir de tudo e que agora começa, aos poucos, a entender que não existe mais pra onde correr. E que, se quiser realmente mudar alguma coisa, vai precisar crescer e entender isso. Um arco de personagem perfeito. No início do livro 2, o Aang já não é mais aquele garoto completamente perdido. Ele domina o ar com maestria e já desenvolveu uma base muito sólida na água. Só que isso não significa facilidade, pelo contrário. Agora ele chega o que provavelmente é o ponto mais difícil da sua jornada, a aprender a dobra de terra. Porque na minha visão, a terra não é só mais um elemento pro Aang, mas sim o oposto de tudo que ele representa. Se o ar ensina a fluir e até escapar às vezes, a terra exige que você pare e que você enfrente. E isso entra em choque direto com a natureza dele. Não é só um bloqueio técnico, mas sim um psicológico. Por isso a busca por um mestre no início dessa temporada se torna algo essencial. O time Avatar acaba em um torneio, cercado por dobradores fortes, agressivos e muitos dominantes. Mas nenhum deles era o que o Aang precisava. Porque não bastava força, ele precisava de alguém que entendesse isso, mas também o tempo da luta. Alguém que soubesse esperar tudo. E é aí que surge a bandida cega, Toph, que simplesmente muda tudo. Porque ela quebra qualquer expectativa desde o primeiro momento. Uma garota pequena e cega que todo mundo subestima, mas que na prática é uma das dobradoras mais absurdas de toda a série e de todo aquele universo. E não apesar da sua cegueira, mas por causa dela. Sem sua visão, ela aprendeu a sentir o mundo de outra forma, através das vibrações da Terra. Ela enxerga tudo com uma precisão absurda, e isso vem direto da origem da dobra, das toupeiras Texugo, o que já coloca ela em um nível completamente diferente de qualquer outro mestre. E mais do que isso, a Toph tem uma presença que domina a série. O carisma dela é absurdo, o jeito direto, a confiança, o humor, a forma como ela impõe respeito sem precisar provar nada pra ninguém. É o tipo de presença que entra e parece que sempre esteve ali. Pra muita gente, e até pra mim, ela é a melhor personagem de toda a série. Só que justamente por isso, a relação dela com Aang não funciona de cara. Eles entram em choque o tempo inteiro. Porque, de novo, eles são opostos. Enquanto ele pensa em várias alternativas, a Toph simplesmente resolve um conflito de vez. Isso gera atrito, discussão, frustração, mas também é exatamente o que faz com que os dois personagens evoluam ao longo da obra. Já que aprender a dobra de terra não é aprender um golpe novo, é simplesmente aprender a mudar toda a forma de pensamento. E isso se conecta diretamente com uma das ideias mais fortes de toda a série. O Avatar não é poderoso só por dominar os 4 elementos, mas por compreender as filosofias de cada um deles. Como o próprio Iroh diz, sabedoria vem de vários lugares.
E aqui, o Aang começa a entender isso de verdade. Enquanto ele e todo o time Avatar vai crescendo e evoluindo, a jornada começa a cobrar um preço mais alto. E isso tem sua catarse no episódio 10 e 11 da mesma temporada. A missão leva o grupo até um ambiente completamente desfavorável para Toph, o deserto. E aí o Appa é atacado e levado por dobradores de areia. E a Toph não consegue impedir. O Appa é levado. E com ele vai embora a última coisa que ainda conectava o Aang com o mundo que ele perdeu. E aí que a gente vê o Aang quebrar pela primeira vez. De verdade. A gente vê uma explosão de raiva em cima da Toph e dos amigos. Algo que a série vinha segurando desde então. E isso é importante, porque mostra que por trás daquele garoto leve e otimista, existe alguém carregando um peso absurdo. Enquanto isso, em paralelo, temos o Zuko. E aqui, a série atinge novamente outro nível. No episódio Zuko sozinho. A gente abandona completamente a narrativa principal para focar só nele. E o que a série faz ali é basicamente desmontar o personagem e reconstruir ele na nossa frente. A gente vê o seu passado, a relação com o pai, a relação com a irmã Azula, a rejeição e principalmente a relação incrível com a sua mãe. A gente entende que o Zuko não está tentando recuperar honra nenhuma, ele está tentando provar que tem algum valor. E quando ele tenta fazer o certo, o mundo responde. Ele continua sendo rejeitado, continua sendo visto como inimigo, já que a nação ao qual ele tinha tanto orgulho causa muito mais sofrimento do que ele poderia imaginar. E isso só aprofunda ainda mais o conflito interno dele. Mesmo assim, aos poucos, dá pra você ver uma mudança, muito pequenininha, mas ela ainda é muito aparente. E isso se reflete quando ele, mesmo sem se juntar diretamente ao time Avatar, acaba contribuindo pro caminho que leva ao resgate do Appa. É sutil, mas muito importante. Mostra que existe algo ali começando a mudar. E é exatamente nesse ponto que a série leva o Aang a outro nível também, com o treinamento dos chakras. Esse momento é completamente interno, não tem muita batalha, não tem muita ação, é só o Aang lidando com ele mesmo, com o medo, a culpa, a raiva, o apego que ele sente. E tudo precisa ser enfrentado e superado, porque para atingir o estado Avatar por completo, ele precisa se desapegar de tudo, e isso inclui até os seus próprios amigos. Então, a gente chega no ápice da temporada com um conflito em Ba Sing Se, com a Azula como antagonista. Se o Zuko já era o conflito, a Azula é o controle absoluto. Ela não hesita, não duvida, não demonstra fraqueza, cada movimento dela é calculado. E a forma como ela toma Ba Sing Se, que aliás é um lugar incrível, não é só uma vitória militar, é uma vitória narrativa. O último grande refúgio simplesmente cai de dentro para fora. E é nesse cenário que tudo converge. Aang, Katara, Zuko, Azula, todos ficam frente a frente. E pela primeira vez, parece que o Zuko vai escolher o caminho certo. Existe um momento real de conexão, de mudança, algo que poderia mudar tudo. Algo que, narrativamente falando, é muito poderoso. Mas o Zuko não escolhe isso. Ele volta atrás e essa decisão destrói tudo. Aquela batalha que, aliás, super bem dirigida e coreografada, é incrível e mostra que, mesmo sendo muito poderosos, o Aang e a Katara estão em desvantagem total. E é nesse momento que o Aang entende o que precisa fazer. Finalmente ele completa o seu arco narrativo interno ao abrir mão de tudo. E ele consegue, ele acessa o estado Avatar. Mas só por um instante, porque no momento mais vulnerável, a Azula ataca o Aang, com um relâmpago direto e muito preciso. E ali, o Avatar cai e o Aang morre. O Avatar morre. E isso muda tudo. Não é só uma derrota em batalha, é uma ruptura completa de tudo que vinha sendo construído até ali. Aquele momento não marca só a queda do Aang, marca o fim daquela versão dele, e finalmente com o personagem se construindo por completo. O garoto leve que ainda tentava fugir, que ainda carregava esperança de resolver tudo sem se perder no processo, fica para trás. Ele até volta, graças a Katara, mas nada ali é como antes. Sim, o Aang morre naquele momento. Eu me lembro até hoje de ver essa cena na infância e ficar completamente chocado. E ao mesmo tempo, esse momento também consagra a Azula de vez, que pra mim se torna a melhor vilã dessa série. Não só pela força, mas pelo controle dela. Enquanto todo mundo ainda tá no conflito, em dúvida, em tentativa, ela simplesmente age e vence, uma personagem já construída. E o livro 2 termina assim, sem vitória, sem alívio, só com a sobrevivência do time Avatar. Só com a sensação de que, daqui pra frente,
não existe mais nenhum espaço para erro. O livro 3 começa no ponto mais baixo do Aang, e isso fica muito claro logo nos primeiros momentos. Porque não tem mais aquela leveza do início da jornada. Aqui não. Você vê que não só o Aang, mas a própria obra evolui para um traço mais adulto e até um pouco sombrio. O Aang acorda depois do que aconteceu em Ba Sing Se, carregando algo que nunca tinha estado ali antes, que é a sensação real de fracasso. Não como um medo em si, mas como algo muito concreto. Algo que literalmente já aconteceu. Só que antes da história mergulhar de vez no fim dessa guerra e de todos os conflitos do Aang, ela faz algo muito importante e que me fascina muito, que é olhar para os personagens com mais calma. E nesse ponto, o Sokka acaba sendo um dos maiores destaques. O episódio do espadachim não é só sobre ele ficar mais forte no sentido tradicional, é sobre ele finalmente parar de se sentir deslocado dentro do próprio grupo. Até ali, ele sempre foi o cara sem dobra no meio de gente que consegue literalmente moldar o mundo. E mesmo sendo essencial em estratégia, em liderança, em tomada de decisão, ainda existia aquela dúvida silenciosa dentro dele. E quando ele treina com Piandao, não tem transformação mágica aqui. Não tem até um ganho de poder absoluto. O que muda é a forma de como ele se enxerga. Ele entende que o valor dele nunca esteve em competir com os outros, mas em fazer coisas que ninguém mais ali consegue fazer. Isso reflete diretamente em toda a reta final, não só da série, mas do personagem, onde ele finalmente assume responsabilidades muito maiores sem aquele peso de insuficiência. A partir daí, a série começa a expandir de novo, e aí entra o passado, mas não como explicação jogada, e sim como algo que pesa diretamente no presente. A história do Roku, por exemplo, com Sozin, funciona muito mais como um aviso do que como uma lembrança. Eles eram amigos de verdade, cresceram juntos, tinham uma relação forte, e por isso a quebra dessa relação carrega até um peso muito maior no espectador. O Sozin começa a enxergar a expansão da Nação do Fogo como algo positivo, quase como um dever, enquanto o Roku entende exatamente o que aquilo significa e decide impedir. Ele enfrenta o Sozin e vence, mas deixa claro que aquilo não vai acontecer, mas ele não termina o trabalho. E esse detalhe faz toda a diferença. Porque quando chega um momento em que o Roku precisa, quando ele está vulnerável, o Sozin simplesmente escolhe não ajudar. E não é um confronto direto, mas sim uma decisão fria que marca esse momento para sempre. E é aí que a guerra realmente começou. E isso não só constrói um mundo, mas cria um paralelo direto com o Aang e o Zuko. Porque agora os dois estão diante de um dilema muito parecido, só que com consequências ainda maiores. E dessa vez, não tem nenhum espaço para erro de nenhum dos lados. Enquanto o Aang entende isso, o Zuko chega no ponto mais importante da jornada dele. Depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que ele descobriu sobre a própria linhagem, ele finalmente entende por que sempre foi tão dividido. Ele carrega dentro de si tanto o que o Sozin representa, quanto o que o Roku representava. E isso explica o conflito que sempre definiu ele e o Aang. Só que chega um momento em que ele precisa escolher. E quando ele confronta o Ozai, aquilo não é só sobre força, não é só sobre provar nada pela primeira vez, é sobre cortar, de vez, a relação que sempre definiu quem ele era. Ele não quer mais aquilo, não quer mais aquela aprovação, e pela primeira vez, ele não volta atrás, e isso é lindo pro personagem. Mas ainda não faz com que as coisas se resolvam automaticamente. Quando ele tenta se juntar ao grupo Avatar, ninguém confia nele, o que é completamente justo, e ele mesmo não sabe muito bem como agir a isso. Ele erra, se atrapalha, fala coisa errada e ainda machuca a Toph sem querer. Só que dessa vez, ele não foge do problema. Ele fica e insiste até o final, tentando fazer dar certo. E a Toph é até a primeira a perceber que tem algo diferente ali. Ela não ignora o passado dele, mas também não fica presa a isso. Ela simplesmente sente que ele não está mais mentindo. E esse pequeno gesto abre espaço para que ele comece de novo. E a relação do Zuko com o Aang cresce muito a partir disso, de um jeito muito específico, porque não é só sobre aprendizado, é sobre identificação. Os dois sabem o que é errar, os dois carregam culpa e os dois sabem o que é decepcionar quem confia neles. E isso cria uma conexão que vai além de mestre e aluno. Só que existe um problema que simboliza tudo isso. O Zuko não consegue mais dobrar fogo, e isso diz muito sobre quem ele era antes, porque a força dele sempre veio da raiva, da frustração, da necessidade de provar alguma coisa a alguém. Sem isso, não sobra nada.
E é exatamente por isso que a jornada que vem a seguir funciona tão bem. E é a minha favorita de toda a série. No episódio 13, intitulado de Os Mestres da Dobra de Fogo, eles vão atrás da origem. E quando encontram os dragões, o significado da dobra muda completamente. O fogo deixa de ser destruição, deixa de ser uma agressão e passa a ser simplesmente algo vivo, que respira e que existe em equilíbrio. Aquilo redefine não só o elemento, mas também os dois personagens naquele momento. É literalmente a cena mais linda de toda a série, e talvez a mais simbólica. É quando finalmente o Yin e Yang, que representa aqueles dois, se conecta de uma vez, e o equilíbrio acontece. É lindo. Enquanto essa reconstrução acontece, a série mergulha em um dos momentos mais pesados dela inteira, com a dobra de sangue. Isso acontece um pouco antes, mas é bom trazer pra cá, porque aquilo quebra completamente a lógica que a gente tinha até então. Não é só uma técnica nova, é algo invasivo, desconfortável, quase perturbador de assistir, porque tira completamente a liberdade de quem está sendo controlado. E o mais pesado é perceber que aquilo não nasce de alguém que sempre foi cruel, nasce de alguém que foi destruído pela guerra. E quando a Katara percebe que ela também consegue fazer aquilo, o impacto é terrível. E isso se conecta diretamente com o cometa de Sozin, que é o fim de toda a jornada. A Katara finalmente tem a sua evolução final antes dele, quando ela finalmente perdoa quem acabou com a vida dela. E assim, todos os personagens têm o seu arco central fechado. Mas o Avatar ainda tem uma última coisa a fazer. No fim, cada personagem segue o próprio caminho. Cada arco começa a se fechar ao mesmo tempo. O Sokka assume de vez o papel de líder em campo, tomando decisões difíceis sem hesitar. A Toph sustenta situações impossíveis com a firmeza que sempre definiu ela. E a Katara carrega tudo que viveu até ali nas próprias escolhas. E o Zuko, por fim, tem um Agni Kai com a Azula. E aquela luta funciona quase como um reflexo de tudo que os dois se tornaram. Ela, que sempre foi controle absoluto, está desmoronando, enquanto ele, que começou perdido, finalmente está firme. É uma das cenas mais tensas e lindas, novamente, de toda a série. Eu sei que isso parece repetitivo, mas o que o livro 3 tem de cenas bonitas não é brincadeira. E no meio disso tudo, finalmente temos o embate de Aang e Ozai. E o ponto ali, talvez, nunca tenha sido a luta. Talvez sim a escolha. O Aang tem a chance de acabar com tudo. Ele tem o poder para isso. Mas fazer isso significaria abandonar tudo que define quem ele é. E mesmo que o mundo inteiro dependa daquela situação, ele se recusa a cruzar essa linha. Aquela batalha, ela é muito tensa. Ela é tenebrosa. Ela causa algo inexplicável ao espectador. Mas no fim, o Aang encontra uma forma. Ele vence sem se perder. E isso é algo maravilhoso. E é por isso que esse final funciona de verdade. Ele não força o personagem a mudar, simplesmente a se perder e a perder toda a construção narrativa até aquele momento, só para resolver um conflito. Quando tudo termina, não fica a sensação de que acabou rápido ou fácil. Fica a sensação de que tudo chegou exatamente onde deveria. Tem histórias que a gente assiste e simplesmente esquece. Mas tem outras que ficam, que grudam em você de um jeito muito estranho. E quando você percebe, elas já fazem parte de quem você é. E Avatar, desde a minha infância, foi exatamente isso pra mim. Eu não vi essa história só como alguém que estava assistindo. Eu vivi ela em momentos muito específicos da minha vida. Momentos difíceis, confusos, pesados até. Onde às vezes parecia que nada fazia muito sentido. E de alguma forma, esse universo sempre estava ali. Não pra fugir da realidade, mas pra me ajudar a entender ela. Já que Avatar nunca me entregou respostas prontas. Ele me mostrou pessoas errando, se perdendo, carregando culpa, medo e até raiva. E ainda assim tentando fazer o certo, mesmo quando era difícil e mesmo quando doía. E isso ficou muito comigo. O Aang me mostrou que ter medo não te torna fraco. O Zuko me fez acreditar que dá pra mudar, mesmo depois de tudo. A Katara me ensinou o peso de sentir e a força que existe em não se perder nisso. O Sokka me lembrou que você não precisa ser o mais forte para ser essencial. E a Toph me ensinou que a força de verdade não é sobre o que você mostra pros outros, mas sobre o quanto você se conhece por dentro. E quando a jornada do Aang terminou, eu achei que aquilo também ia acabar, mas não acabou. Porque anos depois, quando eu precisei de novo, esse universo voltou pra me contar um outro momento da minha vida, com outra história, mas com outros conflitos, mas com o mesmo coração.
E quando você cresce junto com uma história e um universo assim, ela deixa de ser só uma série e vira parte de você. Avatar não é só uma das minhas obras favoritas. É algo que sempre esteve comigo quando eu precisei. E talvez seja por isso que, mesmo depois de tanto tempo, esse mundo ainda parece tão vivo. Porque no fundo, ele nunca foi só sobre equilibrar os elementos. Foi sobre tentar, todos os dias, encontrar equilíbrio dentro de si mesmo. E foi isso que eu fiz. E essa história pode até ter terminado aqui, mas a próxima já começou. Avatar é simplesmente uma das melhores obras de todos os tempos. Bom, cambada, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se gostaram, por favor, cogite fazer aquelas coisas que eu falei naquele papo chato do youtuber, sabe? Se inscrever, deixar o like, compartilhar. Vocês que fazem isso valer a pena. Muito obrigado a vocês. Sério, Avatar é algo muito importante pra mim. Eu amo Avatar a Lenda de Aang, eu amo Avatar a Lenda de Korra, eu amo os quadrinhos, os livros, eu adoro esse universo. E fazer esse vídeo foi algo muito, muito estressante. Escrever o roteiro, gravar, editar, mas no final valeu tudo muito a pena, como todos os outros vídeos aqui do canal. Bom, cambada, dito isso, até a próxima. E como sempre, que a força esteja com vocês.